Olá pessoal, hoje nós falaremos de um tema que ainda gera muitas discussões. Hierarquia dos atestados médicos. Será que o atestado de um ortopedista, por exemplo, tem um valor maior que o atestado de um psiquiatra ou algum médico de outra especialidade? Acreditem, essa situação está posta na nossa legislação há quase 70 anos. Vamos ver o que nos ensina a Lei 605 de 1949. Diz assim: a doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social a que estiver filiado ou empregado, e na falta deste, sucessivamente, de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria, de médico da empresa ou por ela designado. Perceba que ele não coloca médico do trabalho, ele coloca médico da empresa, podendo ser o médico do trabalho ou o médico examinador, de médico a serviço de representação federal, estadual ou municipal incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública, hoje seria um médico que atua pelo SUS, ou não existindo estes na localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha. Portanto, senhores, desde 1949 que a lei estabelece um ranking, uma hierarquia. Aí alguém pode falar: Marcos, mas 1949, quase 70 anos atrás, será que isso ainda tem alguma validade? Tem. Vejamos o que diz a súmula número 15 do Tribunal Superior do Trabalho. Diz assim: a justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidas em lei. E a única vez que a lei estabeleceu essa ordem foi em 1949. Portanto, o próprio TST ratifica a validade desta lei. Em resumo e contextualizando com o momento atual, nós teríamos a seguinte hierarquia. O atestado médico ou decisão médica de maior valor seria o do médico da Previdência Social. Para os trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social, seria então o do médico perito do INSS. Ele tem a prerrogativa, então, legal de discordar dos outros médicos em termos de tempo de afastamento, por exemplo. Em segundo lugar, médico do SESC ou SESI. Em terceiro lugar, médico do trabalho ou médico examinador. Em quarto lugar, médico do SUS. E em quinto lugar, médico particular ou de convênio à escolha do trabalhador. Tudo isso como nos ensina a Lei 605 de 1949. Olhando para isso, passa a ser razoável nós entendermos por que alguns médicos peritos do INSS discordam do tempo proposto para afastamento de alguns funcionários. Por exemplo, um psiquiatra pode ter dado um atestado de 180 dias e o médico perito, usando da sua atribuição legal, ele pode ter discordado desse tempo de 180 dias e diminuído para 90, por exemplo. Não há nenhuma ilegalidade nisso nos termos da lei que acabamos de ler juntos. Outra situação que pode ocorrer é o médico do trabalho também discordar do tempo proposto por algum outro médico que assiste esse trabalhador. Ah, Marcos, mas o médico do trabalho não, ele não tem essa competência. Tem, nós acabamos de ver que na hierarquia ele está em terceiro lugar e não há nenhuma afronta ética caso o médico do trabalho faça isso. Vejamos o que diz o parecer número 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique essa discordância após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Isso é o mais importante. Se houver alguma negativa por parte do médico do trabalho, isso tem que ser feito não com base em documento, mas com base em exame clínico feito no próprio trabalhador. Ok? Essa foi a dica de hoje. Até a próxima.